Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, hoje iniciamos mais um programa A Caminho da Luz, levando sempre uma mensagem para que possamos estudar junto os nossos problemas cotidianos. Agradecemos ao Maguila da Técnica da Rádio Clube e também ao nosso amigo aqui, Gabriel, que está nos auxiliando pela TV A Caminho da Luz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, com grande alegria iniciarmos mais um programa Caminho da Luz. Gostaríamos de saudar aos amigos que estão nos ouvindo pela Rádio Clube de Itapira e também nos assistindo pela TV A Caminho da Luz. Que Deus nos abençoe não só hoje, mas todos sempre. Hoje, André, nós vamos estudar esse livro que estamos fazendo toda semana, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos estudar o capítulo do vampirismo no livro Nosso Lar. E é um capítulo muito interessante que eu acho que vale a pena nós estudarmos. Vamos iniciar a leitura? Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos, no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo, a minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de um trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentilidade, perguntando: "Que há, Justino? Qual a sua mensagem?" O operário que integrava o corpo de sentinela das câmaras de retificação respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." André, vamos falar um pouquinho, porque esse capítulo é fantástico. Nós precisamos estudar esse capítulo para compreendermos um dos maiores problemas da humanidade, que é a sexualidade desregrada. Porque nós estamos vendo hoje, não é? E não podemos aceitar como uma coisa comum, não é? Porque sabemos que o sexo é um motivo de desregramento. Da mesma maneira que o vício das drogas, o vício do álcool, o vício da comilança, o vício do destemperamento mental através das palavras e das fofocas. Mas ela trata o assunto da sexualidade com uma preocupação e uma tonalidade muito grande. É assim mesmo? Olha, querido Sérgio, queridos radioouvintes, telespectadores, Narcisa dá um conselho para André Luiz, porque naquele momento ele não se encontrava em condições de compreender o quadro que ele iria ver. Aí ele se recordou de Dona Laura, a mãe de Lísias, que pediu para ele ter prudência, porque ele era muito curioso. Ele fazia muitas perguntas, ele queria sempre aprender, queria sempre ver, queria sempre perguntar. Só que nem sempre era motivo para aquilo. Então, como Dona Laura pediu para ele ter foco no trabalho dele,
Ele entendeu a mensagem e falou, tá bom, então mais tarde, quando eu estiver preparado, aí sim eu vou poder ver, poder aprender. E outro ponto que nos chama muito a atenção é quando fala dessa mulher gritando na porta grande que dava acesso a um outro pavilhão da cidade Nosso Lar. André, eu queria até contribuir um pouco com as suas palavras, porque na verdade eu não entendo que seria uma curiosidade, André Luiz. Lembre-se que André Luiz foi Carlos Chagas, e Carlos Chagas foi um grande estudioso. É natural que um cientista, na condição de Carlos Chagas, ele quer sempre ir a fundo nas matérias para ele poder avançar nas suas pesquisas de entendimento. O que ocorre é que ela percebeu que a sua curiosidade, aí sim, de ver aquele momento, aquela condição, poderia ser comprometedor. Por quê? Porque ele não estava preparado. Veja, André, volto a repetir a gravidade do assunto. As pessoas acham que o desregramento sexual é uma coisa comum. Não é. Nós vamos encontrar uma obra que eu gosto muito do médium Ranieri, do próprio espírito de André Luiz, na qual, André, o Chico Xavier dizia que aquele livro era do espírito de André Luiz. Naquele livro, André, de André Luiz, pelo o médium Ranieri, onde ele descreve com perfeições algumas zonas no mundo espiritual que se encontra os desregrados sexual. É lamentável de vermos aquela condição. É lamentável de vermos o quanto realmente as pessoas se desequilibram mentalmente. As pessoas tratam o assunto do desregramento sexual como se fosse uma coisa comum. Não é, não. É uma coisa muito grave, porque é um desregramento que é tão forte na criatura que ela não consegue se conter, ela não consegue se equilibrar. Ela tem que estar sempre tendo suas experiências, sempre com pessoas diferentes, dentro de um processo vicioso tamanho que realmente é assustador o que acontece com esses espíritos depois que eles desvencilham do corpo. Vale a pena você, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, perceber a gravidade que os nossos jovens hoje se encontram com essas festas, com esse desregramento sexual. Isso tem um preço caríssimo para os espíritos quando retorna para o mundo espiritual. Havia uma área, André, separada de muito sofrimento, de muita dor, a ponto de ouvir gritos de sofrimento, de dor, de tristeza. Quando ele ameaçou entrar naquele pavilhão, ela diz, não entre, você não está preparado. É uma advertência muito séria. E nós vemos que o problema sexual, igual você acabou de nos dizer, é um problema tão grave quanto aquela pessoa que não tem regramento no comer, não tem regramento nas suas coisas no cotidiano. E é um assunto, outro dia eu estava vendo uma pesquisa a nível mundial, em termos das empresas que mexem com a sexualidade, é um dos campos que não entra em crise. Seja em que país for, o país pode estar passando por uma situação difícil, é um segmento que não entra em crise, porque as pessoas estão sempre procurando inovar, estão sempre procurando coisas novas. E isso também vem mexendo muito com a imaginação das pessoas e cada vez mais estão animalizando o que era para ser um ato sublimado. Você falou uma coisa, André, que vale a pena nós referirmos. A maior empresa que hoje opera no mundo todo é a empresa da sexualidade desvairada. É a empresa que mais fatura. Nem as empresas automobilísticas, nem as empresas bélicas, nem as empresas de petróleo, nem as empresas de refrigerante, de bebida alcoólica, fatura tanto quanto fatura as pessoas com os processos de sexualidade desvairada. Mas já falando sobre isso, André, vamos ver o que tem a ver esse assunto com o assunto daquela senhorinha que conseguiu passar por um pelotão, mas se deparou com o portão principal de Nosso Lar. André, olha que fato interessante.
Nosso lar, ele tem no seu arredor, antes de entrar à cidade, existem vários pelotões de pessoas que cuidam para que outros não venham a invadir nosso lar. Esse é um dado também interessante. Mas essa senhora conseguiu passar por 1, 2, 3 linhas de frente e ela chegou ao portão. Vamos ver por que aquele homem ficou preocupado? E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso, seguia a enfermeira. Através do campo, enluarado, a distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Vejamos bem. André Luiz, quando esteve diante desta senhora, ele viu uma senhora em sofrimento. Mas ele percebeu também que Narcisa estava com o semblante fechado, preocupada, e ele começou a compreender que o que Narcisa estava vendo, ele não estava enxergando, ele apenas estava enxergando uma mulher com várias complicações no seu corpo perispiritual, numa maneira em que as suas pernas estavam em chagas vivas, em que seu corpo estava todo deformado. Mas só que quando ele olhava para Narcisa, Narcisa não tinha aquele sentimento de compaixão, mas tinha sim um sentimento de ver uma pessoa que precisava de ajuda, mas também vendo a intenção daquela mulher. Ele se assusta num primeiro momento, porque ele havia conhecido Narcisa na sua pureza. Por que Narcisa havia ficado indiferente? Porque aquela mulher não estava dentro de nosso lar? Porque aquela mulher não havia sido socorrida por algum socorrista de nosso lar? E ele ficou assim, pensando, o que haveria de ser? Mas o outro fato, André, que nos chama a atenção dessa leitura, é que eles saíram das câmaras de retificação, andaram por um bosque até chegar a esse portão. E aí nós percebemos que ela foi, Narcisa, muito preocupada, porque ele havia dito, o senhorzinho, que essa mulher tinha alguns pontos negros. André Luiz não se atentou. O que seria os pontos negros? Nós vamos ver daqui a pouco que o corpo dela estava todo marcado com alguns pontos negros e você também vai ver o que significa. Vamos ver um pouquinho mais, André? Filhos de Deus, brandou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo, a alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta.
Mas, quando se trata de criaturas nessas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: faço o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor da sentinela das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimo-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de uma das mais fortes vampiras que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria falta aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante: mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuante de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: André, vamos aqui fazer um pouco de reflexão, porque há um material significativo. Narcisa era vista por André Luiz como um espírito bastante evoluído no campo da moral e do auxílio ao próximo. Mas ele aqui teve uma outra visão. Paulo, o responsável pelos sentinelas, ou seja, pela guarda que se faz em nosso lar, com uma visão mais apurada que Narcisa, convida a Narcisa a não só olhar aquela criatura humana que estava passando pelas dificuldades, pedindo socorro, mas que pudesse se ver no seu corpo aqueles pontos negros. E quando ela, que já havia visto
os pontos negros, é porque os abortos que ela cometeu foi muito mais grave. Na grande maioria, ela não fez o aborto. Ela matou as crianças ao nascerem, asfixiada, com golpes na cabeça, coisas horríveis. E cada uma dessas crianças estavam estampada no seu corpo perispiritual, na forma de manchas negras, capaz de identificar a criatura que ela era. Uma vampira que vampirizava essas criaturas e que ela queria entrar em nosso lar. E nós vamos ver daqui a pouco qual era o papel que ela queria fazer em nosso lar. André Luiz se escandalizou. Mas espera um pouco, aqui não é um hospital, aqui não é uma casa de caridade, não devemos servir? E aí ele tem um grande ensinamento, que nós devemos ajudar alguém que queira ajuda. Não podemos ajudar aqueles que não querem ajuda. Temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Você não pode ofertar um copo de água para quem não quer. Nós temos que aprender a ver a necessidade das pessoas para ver aonde nós podemos auxiliar. Veja, André, quantas informações, e eu tenho a certeza que você irá complementar um pouco mais, mas é um capítulo de um estudo valioso, porque na casa espírita, André, nós nos deparamos cotidianamente com esse problema. Tem muita gente que bate a porta de casa e tem muitas pessoas que perguntam, por que não vai ajudar? Porque nós recebemos muitas vezes orientação de que a pessoa não quer ajuda. A pessoa está ali na condição de um agitador, que foi ali através das trevas para fazer perturbação. Então nós devemos ajudar sim aqueles que necessitam e que precisam de ajuda. Esse ponto que foi lido há pouco e que já foi muito bem comentado pelo nosso querido Sérgio é muito interessante. Porque naquele momento, até Narcisa, como André Luiz, haviam se conduído pela dor daquela mulher. Dor que ela apresentava no seu corpo espiritual e dor que eles notavam em seu semblante. Mas só que eles estavam naquele momento agindo única e exclusivamente pelo coração. Mas só que Narcisa, como em toda empresa, como em toda religião, como em todo local, nós seguimos a uma hierarquia, ela não tinha autoridade suficiente para dizer, para abrir os portões. Ela tinha que pedir autorização. E foi aí que surgiu o irmão Paulo, que era o responsável pelos sentinelas ou pelos guardas que fazia a ronda naquele turno. E quando eles caminham até em direção a esta mulher, ele, já tendo uma visão mais apurada que tinha Narcisa e naturalmente André Luiz, ela observa mais do que apenas os pontos negros. E hoje em dia nós vemos que estão tentando a legalização do aborto. E aqui nós vemos como é grave o aborto, tanto por quem pratica, quanto por quem consente, por quem realiza. Vejamos bem, esta moça, pelo que nos diz aqui no campo da ginecologia, ela era uma médica. Ela tinha a técnica de fazer todo o parto, mas só que quando nascia o bebê, por decisão do pai, por decisão da mãe, eles não queriam aquele feto, eles não queriam aquela criança e cabia a ela matar. Mas só que ela não matava com peso na consciência, ela matava porque também gostava daquela atitude e aquilo dilapidou todo o seu quadro mental. É interessante, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar que Allan Kardec recebe as orientações do mundo maior dizendo que nós devemos aceitar o aborto em uma única condição. Quando cientificamente os médicos detectam que há um risco entre a mãe e o filho. E desse risco da mãe,
e do filho, um tem que sobreviver. E os espíritos dizem que tem que ser a mãe, porque ela pode continuar a ser geradora de outros filhos. E aí nós vemos um monte de interpretações do mundo físico pelos espíritas, sempre querendo dizer que um caso, o outro caso, nós devemos aceitar. Por exemplo, tem uma linha de pensamento que acha que a mãe é que tem que decidir, tem uma outra linha de pensamento em que em crianças comprometidas pelos processos mentais também pode ser discutido pela família, mas a grande verdade é que todos estão equivocados. A visão de Kardec e do mundo espiritual é muito clara. Primeiro que nós não sabemos os desígnios na Terra. Se um espírito nasce com um comprometimento mental ou físico, é porque ele tem a necessidade de reencarnar daquela maneira. Ou nós achamos que Deus se engana. Ou nós achamos que Deus falha. Ou nós achamos que Deus descuida do processo encarnatório. Hitler fez o que fez. Como será a próxima reencarnação de Hitler? Temos que entender que os desígnios de Deus pertencem a Deus e não pertencem ao homem. Nós não temos capacidade, seja os espíritos, seja os encarnados, de interferir na lei divina. Porque aquele tempo, por menor que seja, que um espírito tenha que ficar a um corpo, é um tempo abençoado. Mesmo sabedor que o corpo vai sobreviver por pouco tempo. Que a criatura vai ser uma demente. Ou que vai ter o seu corpo mutilado. Não compete a nós fazermos um pré-julgamento daquilo que Deus estabeleceu. A reencarnação é uma das pérolas divinas da criação de Deus e nós devemos respeitá-la, porque todo caso que vem um pré-julgamento de nossa parte, seremos responsáveis. Se você que é uma mãe tirar um filho nessas condições, tenha a certeza que aos olhos do Espiritismo você está cometendo, sim, um homicídio. Porque só compete a Deus tirar a vida, mas a ninguém. Os médicos que instruem dessa maneira, fiquem sabendo que serão responsáveis por cada criança que passar pelo processo do aborto. Porque é uma morte. Me faz lembrar, André Luiz, uma história que eu conto algumas vezes em minhas palestras, que havia um médico que recebeu uma mulher que estava de 4 meses. E ela estava propensa a fazer o aborto. Procurou o médico para essa finalidade. Graças ao bom Deus, era um médico bom, justo, e tinha Jesus no coração. Aquela mulher indaga: doutor, eu não queria essa gravidez, pois tenho já 2 filhos pequenos e não era momento. Eu queria abortar. O médico então olhou e percebeu que a mãe estava com as 2 crianças pequenas. E o médico diz assim: vou lhe fazer uma proposta. Quantos anos tem o mais novo? Ela diz: tem 1 ano. Ele diz assim: então vamos matar esse e a senhora fica tendo essa gestação e deixa nascer o outro. Que é isso, doutor? Já peguei amor pelo filho, isso eu não posso. E ele diz: pois bem, você deu uma belíssima resposta. Esse que está por nascer, ele é a mesma coisa que esse que você não quer. A única coisa é que você ainda não viu o corpo dele. Mas daqui a algum tempo,
o corpo dele será igual a esse. Se você não o quer, mantenha a gestação. E quando a criança nascer, se você não quiser, eu assumo seu filho, crio seu filho como meu filho de coração. A mulher percebeu a grandeza daquela mensagem, chorou muito, percebeu o erro que estava cometendo, voltou para casa e aprendeu a agradecer a Deus, louvando pelo dom da vida. Louvável sejam os médicos que entendem a mensagem do amor. Louvável sejam os médicos humanos que têm Jesus no coração, porque nós sabemos, e você também que nos assiste, você também que nos ouve, fique sabendo que qualquer ato de aborto é um crime de sua parte e você também responderá juntamente dessa mãe. Isso é importante nós sabermos que para cada ação há uma reação. E Paulo define isso de uma maneira brilhante. Na sua primeira epístola, quando diz que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Vamos continuar um pouco mais? Não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. André, que belíssima frase. Eu me encanto ao ler uma frase dessa natureza. Porque nós temos que dar a oportunidade para que essas pessoas possam ter o direito de nascer. Vamos continuar. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, não deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos carejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lagrimosa. Mas minha irmã ponderou acertadamente: é preciso saber aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a intezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e brandou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila. Canária, empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na sua fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça, então, o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal.
e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E endereçando-nos, dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos, e voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Vejamos bem, é interessante que nós podemos nos esconder dos outros, mas não podemos esconder as nossas intenções. Nós hoje, nesse mundo que vivemos, se nós começarmos a observar um pouquinho mais o semblante, as palavras, as atitudes, o modo de pensar, nós nos enganamos facilmente, como essa mulher se enganou. Essa mulher, ela sabia que tudo que ela fez foi de equivocado, mas ela queria acreditar e queria que os outros acreditassem que o que ela estava dizendo era a realidade, que o que ela fez foi bom, que ela foi fiel na sua religião, que ela contribuiu para isto, para aquilo, sendo que na verdade o inverso era o verdadeiro. Quantos de nós que não nos iludimos, acreditando estar passando uma imagem que não é a nossa? Hoje, com a potencialidade que os corações geram para vermos o mundo, nós não enganamos ninguém. E como esta mulher, daqui a pouco estaremos no mundo espiritual. Como será a nossa chegada do outro lado? É importante também repensarmos a nossa maneira de ver a vida. Essa mulher tinha a ideia de que tudo que ela fez foi correto. Quantas pessoas que roubam e diz: eu roubo porque eu gosto. Quantas pessoas matam e diz: para mim, a morte de alguém não significa nada, e se eu tiver que matar, continuarei matando. Quantas pessoas lesam as outras? Não estamos vendo aí, diante dessa crise, as pessoas, por exemplo, terem coragem de tirar dinheiro da saúde? Você já parou para pensar as consequências naturais de quem rouba, por exemplo, e desvia dinheiro de um hospital? Você já parou para pensar que esse dinheiro que te traz uma felicidade aparente no mundo físico pode tornar-se uma grande desgraça no amanhã? Você já parou para pensar que, se desse dinheiro desviado, algumas pessoas desencarnarem nesse interim, você será responsável diretamente? Você já parou para pensar que às vezes quando nós, aqueles que fumam, eu não fumo, mas aqueles que fumam, quando está dirigindo, joga uma bituca de cigarro e nessa época de seca faz uma queimada na mata e ali vem a morrer muitas espécies de animais? Você já parou para pensar que você será responsabilizado por cada animal que morreu ali? Veja como é que a doutrina espírita nos traz uma maneira bastante ampla de vermos a vida. Você já parou para pensar que tudo aquilo que entra no campo das nossas ações obrigatoriamente terá que ter uma reação? Hoje, o Espiritismo nos mostra essa questão. Mas há uma pergunta, André. Essa mulher poderia ter sido atendida em nosso lar naquele momento? Lógico.
Mas em qual condição que ela seria atendida? Numa única condição. Se ela percebesse o erro que ela cometeu, se ela procurasse ajuda com sinceridade, logicamente isso não iria eliminar os seus atos criminosos, mas ela iria ter um campo de trabalho para poder se restabelecer, primeiro pelo tratamento, depois pelo estudo e depois pelo trabalho. E aí sim, ele iria pagar todas as suas dívidas de uma maneira consciente. É belíssimo, André, esse capítulo. Nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre essa temática tão importante do que nós vamos chamar de mundo de ação e reação. Vamos encerrar a leitura para que o André possa finalizar os comentários para todos nós. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a Lhuris, pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Nós notamos que ali ela não recebeu ajuda, porque ela não queria ajuda. Ela queria tumultuar, ela queria atrapalhar o ambiente. E ele, Paulo, na condição do responsável pela vigilância naquele momento, não pôde permitir a sua entrada, mas que, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, essa nossa irmã receberia ajuda. Quando ela se sentisse, de uma certa maneira, arrependida. André, fala um pouquinho no nosso encerramento, rapidamente, dos nossos meios de comunicação. Através da rede social do Facebook, procure por Sérgio Vilar ou por mim, André Luiz Chiarini Vilar. A sua participação ela é muito importante. Conheça também o meu blog, toda sexta-feira atualizo com uma matéria nova, www.andreluizvilar.com.br.